Seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Eu aprendi cedo que o silêncio cansa menos do que a explicação. Quando você passa anos tentando se justificar para pessoas que já decidiram o que pensam de você, chega um ponto em que a boca fecha por conta própria. Não é resignação, não é fraqueza, é economia. Você guarda a energia que gastaria defendendo o seu nome e usa ela para colocar comida na mesa dos seus filhos. Simples assim. Me chamo Teresa. Tenho 43 anos, 2 mãos cheias de calos e uma história que eu nunca pedi para viver, mas que vivi do mesmo jeito, inteira, sem atalho, sem pausa, sem ninguém segurando minha mão na maior parte do tempo. Sou viúva. Essa palavra ainda pesa diferente dependendo de onde ela cai. Na boca de algumas pessoas, ela vira sinônimo de coitada. Na boca de outras, vira motivo de desconfiança. Como se uma mulher que perdeu o marido fosse automaticamente ou digna de pena ou suspeita de algo. Nunca soube bem por quê. Talvez porque a viuvez de uma mulher incomode. Ela fica ali, de pé, sozinha, e não pede licença para continuar existindo. Eu perdi o Antônio numa tarde de quinta-feira. Não houve aviso, não houve despedida. Ele saiu de manhã com a marmita na mão e o beijo apressado que a gente dá quando ainda acha que vai ter tempo para todos os outros beijos. Não voltou. Um acidente na estrada, disseram. Rápido. Disse que ele não sofreu. Eu não sei se isso era para me consolar ou se era verdade, mas guardo esse pensamento porque é tudo o que me restou. Lucas tinha 5 anos. Sofia tinha 3. Durante dias eu não consegui explicar para eles o que tinha acontecido com o pai. Ficava tentando encontrar as palavras certas e as palavras não vinham. Como você explica a ausência permanente para uma criança que ainda acredita que tudo que some um dia volta? Então eu parei de tentar explicar com palavras. Fui explicando com presença. Ficava ali, do lado deles, quando eles choravam sem saber bem por quê. Quando acordavam de madrugada chamando por um nome que não ia responder mais. Eu estava ali, com o corpo, já que a alma andava fraturada e eu não sabia quando ia sarar. Acho que ainda não sarou. Aprendi a andar com a fratura. Os primeiros meses depois da morte do Antônio foram os mais escuros da minha vida. Não de um jeito dramático, com choros e desmaios. Foi escuro de um jeito silencioso e constante. O tipo de escuridão que não faz barulho, que simplesmente vai apagando as luzes uma por uma até você olhar ao redor e perceber que está no breu sem saber quando foi que a última vela apagou. Não tínhamos poupança. Antônio era motorista de caminhão, trabalhava por diária, e a gente vivia do mês para o mês, com a precisão de quem sabe que não pode errar. Quando ele foi embora, a renda foi junto. Ficaram as contas. Ficaram o aluguel, a luz, a água, o mercado, o remédio de Sofia, que era asmática desde pequena, a mensalidade da escolinha que eu tentei manter pelo maior tempo que pude, porque tirar as crianças da escola me parecia a derrota mais definitiva de todas. Fui tirando as coisas da lista, uma por uma. Primeiro o supérfluo, depois o que eu achava que era supérfluo, mas não era. Depois comecei a olhar para o que era necessário e perguntar qual necessidade eu conseguia adiar mais um mês. Houve uma noite, um inverno frio de julho, em que coloquei na mesa da cozinha o último pedaço de pão que existia naquela casa. Era duro. Tinha ficado no canto da gaveta por dias. Eu o parti ao meio com as mãos, porque faca eu não ia usar. Não queria fazer cerimônia de algo que era para ser simples. Coloquei cada metade num prato. Chamei Lucas e Sofia. Eles sentaram. Comeram em silêncio, os dois. A gente tinha chegado num ponto em que as crianças também já não faziam muita pergunta na hora das refeições. Elas sentiam. Criança sente tudo, só não tem nome para o que sente.
Lucas me olhou com aqueles olhos grandes que eram iguais aos do pai e perguntou: Mãe, você não vai comer? Sorri. Sorri do jeito que a gente sorri quando precisa que o outro acredite numa mentira necessária. Eu já comi antes, filho. Ele abaixou a cabeça e voltou para o pão. Eu fiquei olhando para a mesa vazia na minha frente. Não tinha nada no meu prato. Não tinha nada no meu estômago. Tinha 2 dias que eu estava assim, reduzindo a minha parte para sobrar a deles. E o meu corpo já começava a reclamar com aquela tontura surda que vem quando a fome passa do limite do razoável. Mas eu não me servi. Tem coisas que uma mãe faz sem pensar, sem heroísmo, sem consciência de que está fazendo algo extraordinário. Ela simplesmente faz porque a outra opção não existe dentro dela. Não é coragem, é instinto. É o amor funcionando no piloto automático quando todo o resto já desligou. Depois que eles dormiram, fui até o banheiro, sentei no chão frio de cerâmica e fiquei ali por um tempo. Não chorei. Já estava além do choro naquele ponto. Só fiquei respirando, olhando para a parede descascada, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado que vazava, pensando que aquilo não podia ser tudo, pensando que devia existir uma saída que eu ainda não estava enxergando. Naquela época, eu ainda não sabia que a saída ia vir de um lugar que eu nem considerava, de um homem velho que eu mal conhecia, numa fazenda que eu nunca tinha visitado, através de um documento que ia mudar tudo, mas antes ia me envergonhar na frente de toda a família. Às vezes, a vida te salva de um jeito que parece por um momento uma nova humilhação. Você aprende a agradecer assim mesmo. O capítulo 2 está pronto para ser escrito. É só me pedir. Continue 1:46, capítulo 2, a convocação. O envelope chegou numa terça-feira. Eu sei que era terça porque era o dia em que eu lavava roupa para fora. Uma senhora chamada Dona Cecília, que morava 3 ruas acima da nossa, me pagava R$ 40 para lavar, passar e dobrar tudo com capricho. Era um dinheiro pequeno, mas era certo. E dinheiro certo vale mais do que dinheiro grande que não aparece. Estava com as mãos ainda úmidas quando peguei o envelope que o carteiro deixou embaixo do portão. Papel timbrado, formal, com o nome de um escritório de advocacia impresso no canto esquerdo em letras sérias, daquelas que parecem dizer que o assunto é importante antes mesmo de você abrir. Li meu nome na frente. Teresa de Fátima Souza Mendonça. Faz tempo que ninguém me chamava pelo nome completo. Nome completo aparece em documento, em cobrança, em intimação. Nenhuma das 3 costumava me trazer boa notícia. Abri devagar, com cuidado, como se o papel pudesse estar armado. Era uma convocação para a leitura do testamento do senhor Argemiro Souza, meu avô paterno. Informava que eu era mencionada no documento e que minha presença era necessária no cartório do centro da cidade no dia 23 daquele mês, às 14 horas. Fiquei olhando para o papel por um bom tempo. Argemiro. O nome ficou suspenso na minha cabeça como uma coisa que você reconhece, mas não sabe bem de onde. É assim que acontece com as memórias de pessoas que você quase não teve. Meu avô era uma figura distante, não pelo tamanho da distância geográfica, mas pela espessura do orgulho que ele carregava. Era um homem que tinha construído muito e que usava o que tinha construído como régua para medir os outros. Quem não media bem na régua dele ficava do lado de fora. Meu pai tinha ficado do lado de fora cedo. Por razões que eu nunca entendi completamente, as versões mudavam dependendo de quem contava. O que eu sabia era que a briga entre eles foi funda e que quando meu pai morreu, alguns anos antes do Antônio, o Argemiro não apareceu no velório. Mandou uma coroa de flores. A coroa chegou. Ele não. Eu cresci sabendo que existia um avô rico no interior que não queria saber de nós. Aprendi a não querer saber dele também. É um mecanismo de defesa que a gente desenvolve sem perceber. Você rejeita antes de ser rejeitado. Fica mais fácil de suportar. Então,
Por que meu nome estava naquele envelope? Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, fiz um chá que eu não queria e fiquei sentada tentando pensar. Devia ser um engano. Ou talvez fosse algo pequeno, um objeto, uma menção protocolar. Talvez o velho tivesse deixado algum recado, uma explicação tardia para o abandono. Talvez fosse só isso. Seja lá o que fosse, eu precisava ir. O problema era que o cartório ficava no centro, o ônibus estava com tarifa reajustada, e meu saldo naquele momento era o tipo que você não olha com calma porque o número aperta o peito. Mas fui guardando ao longo da semana, cortei um gasto aqui, ajoelhei outro ali, e no dia 23 eu estava de pé cedo, com minha única roupa que ainda parecia roupa de gente que tem destino. Era um conjunto que eu tinha comprado anos antes, quando o Antônio ainda era vivo e a gente tinha um Natal com dinheiro sobrando. Blusa de crepe bege, calça preta. Passado com capricho, dobrado com cuidado, guardado numa sacola plástica para não amarrotar no caminho. Os sapatos eram os pretos de salto baixo, que já estavam com o solado gasto de um lado, mas de longe ninguém notava. Deixei as crianças com a vizinha, a dona Margarida, que era boa alma e nunca me cobrou por esses favores. Só aceitava quando eu mandava um prato de comida de vez em quando. Peguei o ônibus. Olhei pela janela durante todo o trajeto. Quando cheguei ao cartório, eles já estavam lá. A família. Ou melhor, o que minha família chama de família, aquele conjunto de pessoas que têm o mesmo sobrenome, mas que na prática formam uma outra tribo, com os próprios códigos, as próprias hierarquias, os próprios silêncios carregados de intenção. Primos que eu via uma vez por ano, quando existia razão de aparecer. Tios que me cumprimentavam com o tipo de sorriso que não chega até os olhos. Esposas e maridos de parentes que eu nunca aprendi o nome porque nunca me pareceu que ia precisar. Havia talvez umas 15, 18 pessoas na sala de espera do cartório. Cadeiras de couro enfileiradas, ar-condicionado no frio que só os ricos toleram, o cheiro de perfume caro misturado com aquela tensão específica que existe quando tem herança no ar. Entrei. Senti os olhares antes de ver os rostos. Tem um tipo de olhar que não precisa de palavra. Ele faz o trabalho sozinho. Desce de cima para baixo, passa pela roupa, para nos sapatos, sobe de volta com um veredito já formado. É o olhar da classificação. Em menos de 3 segundos, ele decide onde você se encaixa na ordem das coisas. Eu me encaixei embaixo. Isso ficou claro. Encontrei uma cadeira no canto e sentei. Fiquei com a bolsa no colo, as mãos quietas, os olhos dando uma volta calma pela sala, sem pousar em ninguém por tempo demais. Aprendi esse truque ao longo dos anos. Quando você está num lugar onde não te querem, o melhor que você pode fazer é ocupar o menor espaço possível e observar mais do que fala. Observando, você aprende muito. Vi a minha prima Cláudia cochichando com a irmã dela, Renata, os 2 pares de olhos deslizando na minha direção e voltando depressa quando eu olhei. Vi o meu tio Hélio, irmão mais velho do meu pai, sentado com as pernas cruzadas e uma expressão de dono do lugar, o tipo de homem que entra em qualquer sala e já está organizando mentalmente o que é dele. Vi a esposa dele, Neuza, com uma bolsa que custava mais do que 2 meses do meu aluguel, passando o polegar pela alça, como quem precisa confirmar que a coisa cara ainda está ali. Ninguém veio me cumprimentar. Uma ou outra cabeça acenou de longe, o tipo de aceno que é o mínimo exigido pela educação, sem ser mais do que isso. Aceitei cada um com um aceno de volta, igualmente econômico. Foi a Cláudia quem falou primeiro. Não para mim, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Chica, que surpresa ver ela aqui, disse baixinho para a irmã, mas com o volume calibrado. Renata respondeu com um sorriso de canto de boca. Deve estar achando que vai ganhar alguma coisa. Alguém riu, discreto, contido, o tipo de riso que finge não ser o que é. Eu não movi um músculo do rosto, engoli, fiz o que aprendi a fazer. Peguei aquilo, transformei em combustível.
e guardei num lugar dentro de mim, onde essas coisas ficam até precisar delas. O advogado entrou na sala às 14 horas em ponto. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos finos, pasta de couro sobre a mesa. Ele se apresentou, deu os pêsames de praxe pelo falecimento do senhor Argemiro, explicou que o testamento havia sido lavrado em cartório 2 anos antes, devidamente registrado, sem margem para contestação por vícios de forma. Essa última parte ele disse com uma ênfase particular, sem margem para contestação, como se soubesse o que estava por vir. Começou a ler. Os primeiros itens foram distribuídos com a lógica que todo mundo esperava. Os carros para o tio Hélio e para o primo Marcelo. O apartamento da cidade para a filha mais nova do Argemiro, minha tia Dalva, que chorava com um lenço branco na mão desde que o advogado tinha aberto a pasta. Uma quantia em dinheiro dividida entre outros nomes. Joias para Neuza, que acenou com a cabeça como quem recebe o que é devido. A sala ia relaxando conforme os bens iam sendo nomeados. As pessoas iam se acomodando nas cadeiras, com aquele alívio de quem está sendo contemplado na medida esperada. Eu continuava com as mãos quietas no colo. Então, o advogado chegou na última página. Ergueu os olhos antes de ler. Uma fração de segundo. Voltou para o papel. E por fim, disse ele com a voz igual, sem variação, a fazenda Vale Verde, com todas as suas benfeitorias, maquinários, instalações e terras, totalizando 482 hectares registrados em cartório, fica destinada, em sua integralidade, à senhora Teresa de Fátima Souza Mendonça. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi o tipo de silêncio que tem textura. Durou talvez 4 segundos. Então, a sala explodiu. O tio Hélio se levantou primeiro. A cadeira arrastou no chão com um barulho que cortou o ar. Isso é um absurdo, disse ele, e a voz saiu grossa. A voz de homem acostumado a ser obedecido. Deve haver um erro nesse documento. Não há erro, o advogado respondeu, com uma calma que parecia ensaiada para exatamente aquele momento. Ela mal pisava aqui, gritou a Cláudia, já de pé também, o dedo apontando na minha direção sem cerimônia. Nunca visitou o velho, nunca ligou, nunca apareceu em nada da família. Ela não sabe nem o que é uma fazenda, disse alguém que eu não identifiquei porque várias vozes tinham se misturado numa só. Isso vai ser contestado, anunciou o tio Hélio com a autoridade de quem já está decidido. Eu tenho advogado. O advogado ajustou os óculos com 2 dedos e repetiu com a mesma calma de antes, sem elevar o tom nem 1 grau sequer. O documento é válido. Foi lavrado com todas as exigências legais. O senhor Argemiro estava em plena capacidade civil no momento da assinatura. Está registrado, testemunhado e homologado. A fazenda pertence à senhora Teresa. Eu estava sentada. Continuava sentada. O coração batia num ritmo que eu não reconhecia, acelerado demais para ser normal e controlado demais para ser desespero. Era alguma coisa no meio. Era o corpo tentando processar uma notícia que a cabeça ainda não tinha autorizado a acreditar. As vozes continuavam ao redor. Protestos, indignação, promessas de recurso, perguntas raivosas feitas ao advogado que as respondia com a mesma paciência de pedra. Eu ouvia tudo, mas olhava para a janela do cartório, onde a luz da tarde entrava oblíqua e dourada, e pensava numa coisa só. Pensava naquela noite de julho, com o pão partido ao meio e os pratos dos meus filhos vazios na frente e a minha fome quieta que eu tinha engolido junto com a saliva. Pensava nisso e sentia uma coisa estranha subindo por dentro do peito. Não era a alegria ainda, era anterior à alegria. Era a sensação de que talvez, só talvez, a vida tivesse decidido me devolver alguma coisa. Não sabia ainda o preço que ainda ia custar para fazer aquilo virar real.
mas eu estava disposta a pagar. O capítulo 3 está pronto, é só pedir. Continue Num 49, capítulo 3. A terra que herdei e o peso que veio com ela. A fazenda ficava a 62 quilômetros da cidade. Eu sei a distância exata, porque contei no odômetro do ônibus intermunicipal que peguei na rodoviária numa manhã de sábado, uma semana depois da leitura do testamento. Levei Lucas e Sofia. Não tinha com quem deixar as crianças e, honestamente, não queria deixar. Aquilo era deles também. Eles precisavam ver antes de eu decidir qualquer coisa. O ônibus parou no acostamento da estrada estadual, que era o ponto mais próximo da propriedade. Descemos os três com uma mochila pequena e andamos quase 2 quilômetros pela estrada de terra até chegar na porteira. Sofia reclamou do calor. Lucas ficou quieto, do jeito que ele ficava quieto quando estava prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, absorvendo o mundo com aquela seriedade de menino velho que ele tinha desde pequeno. Quando a porteira apareceu, parei. Era uma porteira de ferro envelhecido, com a tinta descascada e a dobradiça enferrujada. Do lado, uma placa de madeira talhada à mão, as letras ainda legíveis apesar dos anos de sol e chuva. Fazenda Vale Verde. Fiquei parada na frente daquela placa por mais tempo do que precisava. Não sei bem o que eu estava esperando sentir. Talvez algum tipo de revelação. Aquele momento que existe nos filmes em que a música sobe e o personagem sabe exatamente o que fazer. Não veio nada disso. Veio um vento morno carregando cheiro de terra seca e o barulho distante de algum pássaro que eu não sabia nomear. Lucas empurrou a porteira. Ela abriu com um gemido longo de metal que não era oleado há muito tempo. "Pode entrar, mãe", ele disse. Entrei. A estrada de terra dentro da propriedade serpenteava por entre árvores grandes e antigas, o tipo de árvore que leva décadas para ficar daquele tamanho, com troncos grossos e sombra generosa. Era bonito, de um jeito descuidado. O mato tinha tomado as bordas do caminho, crescendo para dentro, estreitando a passagem como se a natureza estivesse tentando recuperar o que era dela por direito. Caminhamos por uns 500 metros e então a casa apareceu. Eu esperava um casarão imponente. Esperava porque todos os parentes falavam da Fazenda Vale Verde com aquele tom de quem está falando de um lugar grandioso, o jeito que se fala de coisa que vale muito. E valia, eu sabia. 482 hectares de terra produtiva no interior valem uma fortuna mesmo, com a casa em ruínas. E estava em ruínas. Não de um jeito irrecuperável, percebi depois, mas de um jeito que revelava anos de descaso progressivo. O Argemiro tinha adoecido lentamente, dissera o advogado durante a leitura, e nos últimos 3 anos não tinha mais condições de administrar a propriedade. Os funcionários foram embora um por um. A produção parou. A fazenda foi ficando entregue ao tempo, e o tempo não tem piedade com o que não é cuidado. O telhado tinha telhas quebradas em vários pontos. A varanda da frente estava com a madeira apodrecida em 3 traves, uma delas já cedida, curvada para baixo como uma coluna vertebral vencida pelo peso. As janelas tinham as venezianas desbotadas, algumas presas abertas, outras presas fechadas, nenhuma funcionando como deveria. O jardim da frente era um emaranhado de erva daninha que tinha engolido o que um dia deviam ter sido canteiros organizados. Sofia ficou parada na entrada, olhando para a casa com os olhos grandes. "Mãe, está quebrada", ela disse, com a honestidade direta de quem tem 8 anos e ainda não aprendeu a dourar as coisas. "Está", concordei, "mas é nossa." Ela processou isso por um momento. "A gente vai morar aqui?" "Não sei ainda, minha filha. Primeiro a gente vai conhecer." Empurrei a porta da frente. Não estava trancada. Abriu com resistência, a madeira inchada pela umidade das chuvas que deviam ter entrado por aquelas telhas quebradas.
O cheiro que veio foi de fechado, de tempo parado, de lugar que não respira há muito tempo. Mofo misturado com madeira velha e alguma coisa adocicada que eu não consegui identificar de imediato. Entramos. A sala era grande. Teto alto, piso de madeira escura que rangia em alguns pontos, mas era sólido na maior parte. Uma lareira de pedra na parede do fundo, entupida de fuligem antiga. Móveis cobertos com lençóis brancos amarelados. O tipo de coisa que se faz quando se vai embora sem saber ao certo se vai voltar. Como se cobrir os móveis fosse uma forma de deixar a casa em compasso de espera. Levantei um dos lençóis. Embaixo havia um sofá de couro marrom, duro e ressecado, mas estruturalmente inteiro. Levantei outro. Uma mesa de madeira maciça, grande o suficiente para sentar 10 pessoas, com as cadeiras empilhadas ao lado. Fui andando pelos cômodos devagar. Cozinha enorme com fogão a lenha e um fogão a gás velho. Despensa com as prateleiras vazias, mas os ganchos ainda firmes na parede. 4 quartos no andar de cima, cada um com janela voltada para um lado diferente da propriedade. 2 banheiros com as louças antigas, mas intactas. Do quarto do fundo, pela janela embaçada de fumaça e tempo, eu conseguia ver os campos. E os campos eram imensos. Mesmo cobertos de mato, mesmo tomados pelo abandono de 3 anos, dava para sentir o que aquela terra tinha sido. E o que ela poderia ser de novo. A topografia era generosa, plana na maior parte, com uma inclinação suave em direção ao sul, que eu não sabia ainda que era ideal para a drenagem. Havia um córrego que cortava a propriedade ao meio. Eu podia ver o brilho da água lá longe, uma linha prateada entre o verde selvagem. Água própria. Isso eu entendi mesmo sem saber nada de fazenda. Terra com água própria vale diferente. Desci as escadas e fui para os fundos da casa. Ali havia um quintal grande com algumas árvores frutíferas que o abandono não tinha conseguido matar. Uma mangueira antiga e robusta, um pé de limão carregado, uma goiabeira que tinha crescido torta, mas estava cheia de frutos pequenos e vermelhos. Foi a Sofia quem viu primeiro. Ela correu para a goiabeira antes mesmo de eu falar alguma coisa. Pulou para alcançar um galho baixo, não alcançou. Pulou de novo, e aí o Lucas fez uma concha com as mãos. Ela pisou nelas, ele empurrou e ela conseguiu pegar uma goiaba. Desceu rindo, bateu a goiaba na calça para limpar e mordeu. O riso dela rasgou aquele silêncio pesado, de lugar abandonado, como uma faca rasgando o tecido. Eu parei. Fiquei olhando para minha filha, comendo aquela goiaba com o suco escorrendo pelo queixo e o riso aberto e sem peso, o tipo de riso que criança tem quando está completamente presente no momento, sem carregar mais nada além daquele instante. Faz quanto tempo eu não ouvia ela rir assim? Faz quanto tempo eu não ouvia ninguém rir assim dentro da nossa vida? Virei o rosto para não deixar ela ver. Fiquei olhando para o horizonte dos campos, para aquela extensão de terra que era minha e que eu não sabia absolutamente nada sobre como cuidar. Respirei fundo 3 vezes. A 4ª respiração tremeu um pouco no meio. Engoli. Aprendi a engolir. Mas alguma coisa tinha se decidido dentro de mim naquele momento. Não foi uma decisão racional, não foi um plano, não foi cálculo. Foi visceral. Foi o tipo de certeza que não passa pela cabeça, que vai direto para o centro do peito e fica lá, quente e firme, sem pedir permissão. Eu ia ficar. Ia trazer minhas coisas, o pouco que tinha. Ia fechar aquele apartamento de paredes descascadas que nunca foi realmente um lar. E ia trazer meus filhos para essa terra quebrada e enorme e cheia de possibilidade e ia tentar. Ia tentar do mesmo jeito que eu tinha tentado tudo na vida. Sem garantia, sem manual, sem ninguém me ensinando o passo certo. Tentando e errando, e tentando de novo até acertar, ou até não restar mais jeito de tentar. Mas desistir não era uma das opções que eu carregava. Nunca foi.
Nos dias seguintes, resolvi as coisas práticas com a velocidade de quem não tem tempo a perder. Falei com o advogado, assinei os documentos de transferência, regularizei o que precisava ser regularizado. Ele me explicou que havia uma dívida pequena de IPTU rural dos 2 últimos anos que precisava ser quitada antes de qualquer coisa. Usei o dinheiro que eu tinha guardado para pagar 3 meses de aluguel. Zerou minha reserva completamente, mas a terra ficou limpa. Avisei a dona Margarida que ia embora. Ela me abraçou forte e não disse nada, que era o jeito dela de dizer tudo. Avisei as crianças que íamos morar na fazenda. Lucas perguntou se ia ter escola perto. Eu disse que ia descobrir. Ele aceitou isso com a mesma seriedade de sempre. Sofia perguntou se ela podia ter uma galinha. Eu disse que ela podia ter quantas quisesse. Arrumei tudo que tínhamos em 4 caixas e 2 malas. 4 caixas e 2 malas é o inventário de uma vida que passou anos sendo comprimida para caber no espaço mínimo possível. Chegamos à fazenda numa manhã de segunda-feira, com o sol ainda baixo, e então começou o que eu só posso chamar de o período mais exaustivo, mais frustrante, mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais vivo da minha existência inteira. A primeira semana foi um choque. Eu não sabia que terra precisa ser preparada antes de receber semente. Não sabia que existe época certa para plantar e que plantar fora da época é jogar trabalho fora. Não sabia que o mato precisa ser retirado de um jeito específico para não voltar em 2 semanas igual. Não sabia que a enxada tem técnica, que existe um ângulo certo e um ritmo certo, e que sem isso você gasta o dobro da energia e faz metade do trabalho. Aprendi tudo isso errando. As bolhas nas mãos vieram no 2º dia. Furaram no 3º. No 4º dia, eu estava trabalhando com as palmas em carne viva, com panos enrolados para proteger. E a dor era constante e surda, aquele tipo de dor que você aprende a colocar em segundo plano porque parar não é alternativa. Plantei sementes de feijão no lugar errado, num ponto onde a sombra das árvores caía durante boa parte do dia. Descobri o erro 2 semanas depois, quando elas não nasceram. Plantei abóbora num canteiro com terra ruim, compactada, que não drenava água e apodreceu a raiz antes de brotar. Chorei de frustração numa noite em que Lucas e Sofia já estavam dormindo. Sentada nos degraus da varanda, que eu mesma tinha consertado com tábuas aproveitadas do paiol, olhando para o escuro dos campos e sentindo o peso de tudo que eu não sabia e que precisava aprender rápido porque a comida estava acabando e o dinheiro já tinha acabado. Foi nessa noite que o seu Benedito apareceu. Na verdade, ele não apareceu naquela noite. Ele tinha aparecido antes, na primeira semana, quando eu estava tentando derrubar um mato alto com um facão que eu mal sabia segurar. Ele parou do lado de fora da cerca, um homem de uns 60 e tantos anos, chapéu de palha, rosto curtido de décadas de sol, olhando para o que eu estava fazendo com uma expressão que misturava pena e curiosidade em partes iguais. "A senhora está fazendo errado", ele disse, sem rodeio. Parei. Olhei para ele. "Eu sei", respondi. Ele ficou me olhando por mais um tempo. Depois disse que era vizinho, que a propriedade dele fazia divisa com a Vale Verde pelo lado norte, que tinha conhecido o Argemiro por 40 anos e que tinha visto a fazenda na sua glória e tinha visto ela morrer aos poucos junto com o velho. "O que a senhora pretende fazer com esse lugar?" ele perguntou. "Fazê-lo viver de novo", eu disse. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para os campos com aquele jeito de homem que já viu terra demais para ter ilusão, mas que ainda respeita a terra o suficiente para nunca descartá-la. "Vou passar aqui amanhã cedo", disse ele por fim, e foi embora sem mais explicação. Voltou no dia seguinte, e no dia depois, e foi voltando. Seu Benedito não era homem de muita palavra. Era homem de demonstração. Ele mostrava, eu repetia. Ele corrigia, eu tentava de novo.
Foi ele quem me ensinou a preparar o solo, a identificar a qualidade da terra pelo cheiro e pela textura, a respeitar o calendário das chuvas, a escolher a semente certa para cada tipo de chão. Foi ele quem olhou para o córrego que cortava a propriedade e me disse que aquela água bem administrada podia irrigar boa parte da área plana do lado leste. Foi ele quem me apresentou ao técnico da cooperativa regional, que veio até a fazenda, andou pelos campos comigo por 2 horas e depois me disse, com uma objetividade que me deixou sem ar por um momento, que eu tinha nas mãos uma das melhores terras daquela região. Essa terra é boa, ele disse. O que falta aqui não é terra, é gestão, gestão, palavra que eu nunca tinha usado na minha vida. Palavra que a partir daquele dia passou a habitar meus pensamentos de manhã à noite. Comecei pequena porque não tinha escolha. Uma horta que abastecia a nossa mesa e ainda sobrava. Algumas galinhas que a Sofia cuidava com uma seriedade de fazendeira veterana, batizando cada uma com nomes de personagens de novela. Os ovos que sobravam eu levava para a feira da cidade próxima, às 6 da manhã de sábado, num saco de pano, e vendia um por um. Era pouco, era muito pouco, mas era o começo. E começo, eu já tinha aprendido a vida inteira. É a única coisa que importa. Você não precisa começar grande, você precisa começar. Num desses sábados de feira, enquanto eu arrumava os ovos na banca improvisada com uma tábua e 2 cavaletes, uma mulher parou e ficou me olhando por um tempo antes de comprar. Você é a que herdou a Vale Verde? Ela perguntou. Sou, respondi. Ela assentiu devagar, com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Meu marido disse que você não ia durar 3 meses lá dentro. Olhei para ela sem responder. Eu disse para ele esperar para ver, ela completou, e colocou o dinheiro na minha mão e levou os ovos. Guardei o dinheiro no bolso do avental e sorri sozinha enquanto arrumava o que restava na banca. Aprendi uma coisa naquele momento que o seu Benedito nunca me ensinou e que nenhum técnico de cooperativa ia me ensinar. A maior parte das pessoas que duvida de você não é maldosa, é com medo. Medo de que você consiga o que eles não tiveram coragem de tentar. Medo de que a sua vitória exponha a desistência deles. Por isso, eles apostam contra você logo no começo, para não precisar explicar mais tarde porque não apostaram a favor. O capítulo 4 está pronto. É só pedir. Continue 01 por 51, capítulo 4. Raízes que ninguém vê. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. Eu conheci esse cansaço no 2º ano na fazenda. Não foi no primeiro, porque no primeiro ano eu ainda estava funcionando na adrenalina da novidade, do desafio, da raiva que os parentes tinham deixado como combustível dentro de mim naquele cartório. Raiva é um combustível eficiente. Ela queima limpo e quente e te mantém de pé quando a lógica mandaria você sentar. Mas no 2º ano a raiva foi esfriando. Não porque as coisas tinham melhorado o suficiente para eu me dar ao luxo de largar ela, mas porque o corpo não sustenta a raiva por tempo demais, sem cobrar o preço. E o preço veio em forma de exaustão profunda, aquela que se instala nos ossos, que faz a cama parecer um lugar distante mesmo quando você está deitada nela, porque a cabeça não desliga e os problemas não esperam amanhecer para continuar sendo problemas. Naquele período, eu acordava todo dia às 4:30 da manhã, não de despertador. O corpo tinha calibrado sozinho para aquele horário, como se durante o sono ele fosse guardando energia até o ponto mínimo necessário, e então dissesse, tudo bem, é o que tem, levanta. Levantava no escuro, colocava água para ferver, tomava o café em silêncio, enquanto o céu lá fora ia passando do preto para o azul escuro, depois para o roxo, depois para aquele laranja sujo que antecede o sol. Havia algo naqueles minutos de transição entre a noite e o dia que eu guardava para mim como se fossem meus.
O único momento em que eu não era mãe, não era fazendeira, não era viúva, não era herdeira contestada, nem mulher que precisava provar alguma coisa para alguém. Era só Teresa, quieta, com uma caneca nas mãos. Depois o sol subia e o dia começava a cobrar. A horta tinha crescido para além do que eu tinha planejado no começo, e isso era bom, mas bom cria seus próprios problemas. Precisava de mais água, mais manejo, mais horas. As galinhas da Sofia já eram 32, distribuídas num galinheiro que o Lucas tinha ajudado a construir com tábuas do paiol velho e que estava começando a ficar pequeno. Os ovos vendiam bem na feira, mas a feira era uma vez por semana e eu precisava de renda que não fosse uma vez por semana. Foi quando o seu Benedito me apresentou à cooperativa de verdade. Não o técnico que tinha vindo fazer avaliação, mas a cooperativa em si, o funcionamento dela, a lógica de pertencer a um sistema que compra sua produção, que oferece insumos a preço de custo, que tem acesso a linhas de crédito que uma agricultora sozinha jamais conseguiria no banco. Ele me levou pessoalmente numa tarde de quinta, no caminhão velho dele que cheirava a óleo diesel e a terra, e me apresentou para o presidente da cooperativa como se me apresentasse para um igual. Esse gesto do seu Benedito, aquele de me apresentar como igual, valeu mais do que qualquer ensinamento técnico que ele tinha me dado. Porque quando um homem com 40 anos de terra te apresenta como igual, as pessoas ao redor prestam atenção de um jeito diferente. O presidente da cooperativa me ouviu. Fiz as perguntas que eu tinha anotado num caderninho durante dias, as perguntas que eu tinha pesquisado na internet, pelo celular à noite quando as crianças dormiam, as perguntas que eu tinha vergonha de fazer em voz alta, mas que fiz assim mesmo porque vergonha não planta roça. Ele respondeu tudo com seriedade. No final, me indicou um programa do governo de crédito para agricultores familiares em retomada de produção. A senhora se enquadra, ele disse. Tenho 480 hectares, eu disse. Isso ainda é agricultor familiar? Ele explicou que sim, que a classificação dependia da gestão e não só do tamanho, que eu estava começando do zero em terra que havia anos não produzia e que existia linha de crédito específica para essa situação. Saí daquela reunião com um formulário, um prazo e uma lista de documentos. Levei 3 semanas para reunir tudo. 3 semanas de cartório, de reconhecimento de firma, de cópia autenticada, de fila de banco, de funcionário público que olhava para os meus documentos com aquela expressão de quem está procurando o motivo para dizer não. Fui em todas as filas. Voltei quando mandaram voltar. Não me irritei em voz alta, embora por dentro eu estivesse construindo uma pressão que precisava ir para algum lugar. A pressão foi para a enxada. Sempre ia para a enxada. O crédito saiu numa tarde de março, depositado direto na conta que eu tinha aberto especificamente para a fazenda. Fiquei olhando para o número na tela do celular por um tempo longo. Era mais dinheiro do que eu tinha visto reunido numa única conta em toda a minha vida. E eu sabia exatamente onde cada centavo ia. Tinha o plano no caderninho. Tinha feito e refeito o plano dezenas de vezes, riscado e recomeçado, conversado com o seu Benedito, consultado o técnico da cooperativa, pesquisado o preço de semente, de calcário, de defensivo, de combustível, de diária de trabalhador rural. Sabia o que precisava comprar primeiro, o que podia esperar, onde podia economizar sem comprometer o resultado. O dinheiro foi para a terra antes de ir para qualquer outra coisa. Corrigi o solo primeiro. O técnico tinha me mostrado que boa parte da área leste tinha pH errado para o que eu queria plantar. Ácido demais, precisava de calcário e de tempo. Apliquei o calcário e dei o tempo que precisava dar, que foi o período mais difícil, porque tempo sem produção parece desperdício quando você está contando cada semana. Enquanto a terra leste descansava e se corrigia, plantei milho na área norte, que já estava pronta. Foi minha primeira plantação de verdade, não a hortinha dos fundos da casa.
Uma plantação de verdade, com semente certificada, espaçamento correto, adubação calculada. Contratei 2 trabalhadores rurais do município, homens com experiência que o seu Benedito me indicou e que eu paguei direitinho, com carteira assinada, porque aprendi desde o começo que explorar trabalhador é o caminho mais curto para a falência moral e que falência moral eventualmente vira falência de tudo. O Lucas, que tinha 12 anos nessa época, passou as férias escolares inteiras acompanhando o plantio. Não porque eu pedi, porque ele quis. Ele andava atrás dos trabalhadores, fazendo perguntas com aquela seriedade de menino que está construindo uma biblioteca interna de conhecimento que vai usar mais tarde. Um dos trabalhadores, um senhor chamado Raimundo, começou a chamá-lo de engenheiro. Esse menino vai ser engenheiro agrônomo, dizia o Raimundo. E o Lucas fingia que não tinha ouvido, mas ficava com a boca esboçando um sorriso que ele tentava esconder. A Sofia continuava com as galinhas, mas tinha expandido o território de interesse. Ela tinha descoberto que a mangueira velha do quintal produzia mais do que a gente conseguia consumir. E por conta própria começou a oferecer manga para os vizinhos, em troca de coisas que a gente precisava. Uma semana, ela voltou para casa com um saco de arroz e outro de feijão, que tinha trocado por 2 caixas de manga. Olhei para ela com uma mistura de orgulho e assombro. "Onde você aprendeu a fazer isso?" perguntei. Ela deu de ombros com a naturalidade de quem não entende porque a pergunta é necessária. "Aprendi vendo a senhora, mãe." Engoli seco. Fui para o quintal buscar lenha, para não deixar ela me ver com o olho brilhando. A colheita do milho veio 6 meses depois do plantio. Não foi uma colheita gigante, porque era minha primeira e eu tinha sido conservadora na área plantada de propósito. Preferi acertar em menos do que errar em mais. Mas foi uma colheita boa. Acima da média regional para primeiro ano, me disse o técnico da cooperativa quando pesou os grãos no armazém. A cooperativa comprou tudo. Quando o dinheiro entrou na conta, fiquei sentada na varanda da casa que eu tinha consertado telha por telha ao longo de meses, olhando para os campos que estavam agora ordenados e verdes, onde antes era caos e mato, e fiz as contas. Tinha pago o crédito do governo, tinha pago os trabalhadores, tinha comprado semente para a próxima safra, tinha sobrado. Não muito, mas sobrado. Era a primeira vez em anos que alguma coisa sobrava. Comprei carne no açougue da cidade. Frango, costela, um pedaço de picanha que eu pus na gemeleira e guardei para uma ocasião. Comprei os cadernos escolares do Lucas e da Sofia sem precisar escolher qual dos 2 ia ter caderno novo e qual ia usar o caderno do semestre anterior. Comprei um par de botas de borracha para mim, porque as minhas tinham furado e eu tinha passado 2 semanas colocando sacola plástica por dentro para não molhar o pé quando ia para o campo de manhã cedo com o orvalho. Botas novas parecem coisa pequena. Não são. Botas novas, quando você estava com sacola plástica no pé, são a diferença entre se sentir gente e se sentir sobrevivente. E eu estava cansada de só sobreviver. Estava pronta para começar a viver. Foi nessa época que os parentes reapareceram. Não todos, não de uma vez. Foram chegando aos poucos, como chegam as coisas que você não chamou, mas que aparecem quando sentem o cheiro de que algo mudou. Primeiro foi a minha prima Cláudia, a mesma que tinha cochichado no cartório sobre o que eu estaria fazendo ali. Apareceu numa tarde de sábado sem avisar, com um sorriso que ela devia ter treinado no espelho, e disse que estava passando pela região e resolveu dar um oi. Ninguém passa pela região onde fica a fazenda. A fazenda fica 62 quilômetros fora de qualquer caminho que alguém percorra por acaso. Ela entrou, tomou café, olhou para tudo com aqueles olhos que catalogam sem parecer que estão catalogando. Falou sobre a família, sobre os filhos dela que estavam crescendo, sobre uma viagem que ela e o marido tinham feito. Falou sobre si mesma por 40 minutos sem parar.
Então pausou. Olhou para mim com uma expressão que ela devia achar que parecia genuína. Como estão as coisas aqui? Você está conseguindo tocar esse lugar? Estou, respondi. Mas deve ser difícil, né? Você sozinha, sem experiência nenhuma com fazenda. É trabalho, eu disse. Mas vai bem. Ela esperou que eu oferecesse mais. Não ofereci. Ela foi embora com o sorriso ainda colado no rosto e a curiosidade sem resposta, que era a única coisa que eu tinha para dar a ela. Depois da Cláudia veio o primo Marcelo, que queria saber se eu topava vender uma parte da área norte, porque ele conhecia um comprador interessado. Disse que não topava. Depois veio uma mensagem do tio Hélio, através de um intermediário, sugerindo uma parceria em que ele entraria com capital e eu entraria com a terra, e dividiríamos os resultados. Respondi que não precisava de capital, que tinha a cooperativa e as próprias colheitas. Ele não respondeu. Nenhum deles entendia o que estava acontecendo, porque nenhum deles tinha conseguido imaginar, naquele cartório, que eu seria capaz de fazer o que estava fazendo. E agora que estava ficando claro que eu era capaz, eles precisavam se reposicionar, precisavam encontrar uma forma de entrar, de participar, de pegar um pedaço do que eu tinha construído com as mãos em carne viva e os pés encharcados de orvalho às 4:30 da manhã. Não deixei, não por mágoa, embora a mágoa existisse e eu não ia fingir que não existia, mas principalmente porque eu sabia uma coisa que eles não sabiam. Terra não mente. Terra responde para quem trabalha ela. Para quem acorda cedo e dorme tarde e aprende o nome de cada problema e procura a solução com a mesma paciência com que ela produz. Terra não tem memória de sobrenome nem de herança. Ela só reconhece a mão que a trabalha. E a mão que tinha trabalhado aquela terra era a minha. Era a minha, e do Lucas, e da Sofia, e do seu Benedito que não precisava me ajudar, mas ajudou, e do Raimundo que chamava meu filho de engenheiro, e da mulher da feira que tinha dito que ia esperar para ver. De todos eles, mas principalmente minha. Numa noite de agosto, com os campos lá fora cheirando a terra úmida de irrigação e o vento trazendo o barulho suave do milho da segunda safra crescendo em fileiras ordenadas, onde antes tinha sido caos e abandono, eu sentei na varanda e fiquei olhando o céu, que no interior é um tipo diferente de céu, mais fundo e mais cheio de estrelas do que qualquer céu de cidade. Pensei no Antônio. Às vezes, ele aparece assim, sem aviso, no meio de um momento bom. Como se os momentos bons tivessem um espaço em branco em forma dele que não fecha nunca completamente. Pensei no beijo apressado da última manhã, na marmita, na quinta-feira que partiu tudo ao meio. Pensei no que ele teria dito se pudesse ver aquilo. Conheço a resposta. Ele era homem de poucas palavras, o Antônio, parecido com o Lucas nesse sentido. Ele teria ficado ali do meu lado, olhando para os campos, e depois teria colocado a mão na minha mão e não teria dito nada. E teria sido suficiente. Fechei os olhos, segurei aquele pensamento por um momento, depois abri. Os campos continuavam lá. A terra não parava porque a saudade doía. E eu também não parava. Essa era, no fim das contas, a única coisa que eu e a terra tínhamos em comum desde o começo. Nenhuma das duas parava. O capítulo 5 está pronto. É só pedir. Continue Zerzenbum 54, capítulo 5. O ano em que tudo virou. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a virada. Você imagina que ela vai ser um momento. Um dia específico, uma data que você vai lembrar, uma manhã em que acorda e sente que algo mudou de vez e que a vida agora é diferente e você sabe exatamente quando foi que isso aconteceu. Imagina que vai ser nítido, demarcado, o tipo de coisa que você conta depois com começo, meio e fim bem definidos. Não é assim. A virada é um acúmulo.
É feita de coisas pequenas que vão se empilhando silenciosamente até que um dia você olha para trás e percebe que está num lugar completamente diferente de onde estava, sem ter conseguido identificar o momento exato da travessia. Você atravessou sem perceber porque estava ocupada demais atravessando. O 5º ano na fazenda foi o ano em que percebi que tinha atravessado. Não foi um pensamento grandioso. Foi numa manhã comum, de terça-feira, quando eu estava no escritório que tinha montado num dos quartos do andar de cima, um quarto pequeno com uma janela voltada para o leste, de onde eu via os campos amanhecerem todo dia. Estava revisando os números da safra anterior com uma planilha que o Lucas tinha montado para mim no computador que a cooperativa tinha viabilizado através de um programa de digitalização do agronegócio familiar. Olhei para os números, e os números eram bons. Não eram os números de uma mulher sobrevivendo. Eram os números de uma fazenda produtiva, com fluxo de caixa positivo, com 2 safras anuais consolidadas, com contrato de fornecimento firmado com a cooperativa e um contrato novo que eu tinha acabado de assinar diretamente com um frigorífico regional para fornecimento de milho para ração. Fiquei olhando para a planilha por um tempo. Depois olhei pela janela para os campos. E foi nesse momento, nessa terça-feira, sem nenhuma característica especial, que eu percebi. Tinha funcionado, não completamente, não sem dívida nenhuma, não sem problema nenhuma, não sem noite de preocupação e semana de sufoco e mês em que as contas chegavam mais rápido do que a renda. Mas havia funcionado. A fazenda estava viva, estava produzindo, estava crescendo. E eu tinha feito isso. Eu, que não sabia o que era calcário de solo. Eu, que tinha plantado feijão na sombra e perdido tudo. Eu que tinha aparecido num cartório de sapato gasto e sido olhada de cima a baixo por pessoas que apostavam na minha incapacidade com a convicção de quem nunca duvidou de si mesmo. Fechei o computador. Desci as escadas. Atravessei a cozinha onde o café da manhã ainda estava na mesa, porque as crianças tinham saído correndo para a escola e eu tinha esquecido de guardar. Saí pela porta dos fundos. Andei até o meio do campo de milho mais próximo da casa. As plantas estavam altas, acima da minha cabeça, e quando eu entrei entre as fileiras, o mundo do lado de fora desapareceu. Ficou só o milho ao redor, o cheiro de terra úmida, o barulho suave das folhas se tocando com o vento. Fiquei parada ali no meio. E chorei. Chorei do jeito que eu não chorava desde a noite no banheiro do apartamento, sentada no chão de cerâmica com a fome de 2 dias e os filhos dormindo no quarto ao lado. Mas era um choro diferente. Não era o choro do fundo do poço. Era o choro de quem olha para trás do outro lado e vê a distância que percorreu e finalmente se permite sentir o peso disso. Chorei pelo Antônio. Chorei pelo medo que eu tinha carregado anos a fio, sem poder demonstrar, porque quando você é o único adulto da casa, o medo não tem espaço para aparecer. Ele precisa ficar guardado em algum lugar escuro, até você encontrar um momento sozinha. Chorei pela noite do pão. Pela menina que eu tinha sido antes de tudo isso, aquela Teresa mais leve que existia antes das perdas, irem chegando e instalando peso. Chorei por tudo isso e por mais coisas que não têm nome. Depois parei. Limpei o rosto com as costas da mão, que estava com terra porque eu nunca saía para o campo sem trabalhar alguma coisa no caminho. Respirei o ar que cheirava a milho e a terra. E voltei para a casa para terminar o que precisava ser terminado naquele dia, porque a fazenda não esperava. Foi também nesse 5º ano que tomei a decisão que o seu Benedito chamou de corajosa e que eu chamei de necessária. Decidi expandir a área plantada de soja para 200 hectares. Era um salto grande, mais que o dobro do que eu tinha plantado na safra anterior. Exigia mais crédito, mais maquinário, mais trabalhadores contratados, mais logística, mais tudo. Exigia também que eu comprasse o primeiro trator próprio.
Até então, eu alugava maquinário de um operador rural que atendia vários fazendeiros da região. Era caro e era dependente do calendário dos outros, o que significava que às vezes o maquinário chegava na janela certa e às vezes chegava tarde demais. Em agronegócio, tarde demais pode custar uma safra inteira. Fui ao banco com o plano que o Lucas tinha me ajudado a montar. Meu filho tinha 16 anos nessa época e já entendia de planilha, de projeção de safra e de fluxo de caixa melhor do que muitos adultos. Ele tinha passado os 2 anos anteriores estudando agronomia por conta própria, não na escola ainda, mas em livros que ele pedia emprestado na biblioteca da cooperativa e em vídeos que assistia pelo celular de madrugada quando achava que eu não sabia. Eu sabia. Mãe sempre sabe. O gerente do banco me recebeu com aquela polidez cautelosa de quem está avaliando o risco enquanto sorri. Apresentei o plano. Mostrei os números das safras anteriores. Mostrei o contrato com a cooperativa, o contrato com o frigorífico, a avaliação técnica da área que eu queria expandir. Ele analisou, fez perguntas. Algumas das perguntas tinham uma camada embaixo da pergunta. O tipo de questionamento que está verificando se você realmente entende o que está dizendo ou se está repetindo termos que aprendeu de cor para parecer que entende. Respondi tudo. Com os meus próprios termos, do meu jeito, sem tentar soar como alguém que não era. O crédito foi aprovado. O trator chegou numa manhã de outubro, vermelho, novo, enorme, trazido numa carreta que levantou uma nuvem de poeira vermelha na estrada de terra da fazenda. O Raimundo, que continuava trabalhando comigo e que nessa altura tinha se tornado uma espécie de capataz informal das operações de campo, ficou andando ao redor do trator com as mãos nas costas e uma expressão de quem está diante de algo que merece respeito. O Lucas saiu da escola mais cedo naquele dia. Não sei como ele ficou sabendo que o trator ia chegar, mas ficou e apareceu na fazenda ainda com a mochila nas costas e ficou parado olhando para a máquina com aqueles olhos que eram os olhos do pai. Um dia eu opero esse aí, ele disse. Um dia você vai projetar um melhor que esse, eu respondi. Ele olhou para mim. Depois olhou de volta para o trator. E sorriu do jeito que o Antônio sorria quando não queria que ninguém visse que estava emocionado. A safra daquele ano foi a maior que a fazenda tinha produzido desde que eu tinha chegado. A soja dos 200 hectares rendeu acima da expectativa. O milho da área norte, já na 4ª safra seguida, estava com a produtividade estabilizada num patamar que o técnico da cooperativa disse ser referência para a região. Quando a colheita terminou e os caminhões saíram carregados e o pagamento entrou na conta, fiz as contas com o Lucas, sentados juntos na mesa grande da cozinha. A mesma mesa que eu tinha encontrado coberta de lençol amarelado no primeiro dia que eu tinha entrado naquela casa. Os números finais ficaram na tela entre nós por um momento de silêncio. Mãe, o Lucas disse com a voz cuidadosa de quem está verificando se está lendo certo. A fazenda vale agora mais de 10 vezes o que valeria se a senhora tivesse vendido no primeiro ano. Eu sei, disse. E aqueles parentes que queriam comprar parte, eu sei disso também. Ele fechou o computador, ficou olhando para a tampa do notebook por um segundo. O bisavô sabia, ele disse. Não como pergunta, como conclusão. Não respondi de imediato. Pensei no Argemiro, no homem velho que eu quase não conheci, no testamento que ninguém esperava, no motivo que ele nunca explicou em vida e que tinha deixado apenas naquelas páginas formais lidas por um advogado de óculos finos numa sala de cartório onde todo mundo quis me envergonhar. Será que ele tinha visto alguma coisa em mim que eu mesma não enxergava? Será que era reparação? Culpa pelo abandono do meu pai, pela distância, pelos anos em que existiu uma neta passando necessidade, enquanto ele tinha terra sobrando? Será que era teste?
O tipo de aposta que homens de terra fazem quando querem descobrir quem tem raiz de verdade. Nunca vou saber, mas comecei a achar que não importava o motivo. Importava o que eu tinha feito com o que ele me deixou. Foi nesse mesmo período que a notícia começou a circular. Não de um jeito formal, não como artigo de jornal ou reportagem, mas do jeito que as notícias circulam no interior, de boca em boca, de feira em feira, de cooperativa em cooperativa. A história da viúva que tinha herdado uma fazenda abandonada e tinha transformado em produção de referência. Comecei a receber visitas de outros agricultores que queriam ver como eu tinha feito. Não parentes, não pessoas com interesse velado. Agricultores de verdade, homens e mulheres de terra, que chegavam com chapéu na mão e perguntas sérias, e que eu recebia com café e com respostas honestas sobre o que tinha dado certo e o que tinha dado errado. Dei errado muitas vezes. Falei sobre cada uma dessas vezes com a mesma clareza com que falei sobre os acertos. Porque falsidade em terra de gente séria é detectada rápido, e porque eu aprendi que a experiência de errar e corrigir é tão instrutiva quanto a de acertar de primeira, às vezes mais. Uma mulher de uns 40 anos, agricultora de um município vizinho, veio numa dessas visitas. Ficou o dia inteiro comigo, andando pelos campos, fazendo perguntas técnicas que mostravam que ela entendia muito do que estava vendo. No final da tarde, quando estávamos sentadas na varanda tomando café, ela ficou olhando para os campos por um tempo. "Quantos anos você está aqui?" ela perguntou. 5 anos esse outubro." Ela balançou a cabeça devagar. 5 anos, repetiu, como se estivesse calculando alguma coisa. "E você veio da cidade, sem experiência, com 2 filhos pequenos." "Vim, sozinha, quase. Tive ajuda de gente boa no caminho." Ela me olhou com uma expressão que eu levei um momento para identificar. Era respeito, não o respeito educado de quem está sendo cortês, o respeito pesado de pessoa que entende o que custou, que conhece o tamanho do que foi feito porque sabe o tamanho do que é feito. "Eu tenho uma filha de 18 anos, ela disse. "Ela quer largar a terra e ir para a cidade porque acha que aqui não tem futuro." Não respondi de imediato. "O que a senhora me diria para falar para ela?" Ela completou. Fiquei olhando para os campos, para o milho se movendo com o vento entardecendo, para o céu que começava a tingir de laranja do lado do poente, para a terra que era minha e que eu tinha aprendido a conhecer palmo a palmo ao longo de 5 anos de suor e erro e teimosia. "Diz para ela que futuro não é um lugar," eu disse. "Futuro é o que você decide fazer com o lugar onde você está." A mulher ficou em silêncio. Depois pegou o café e bebeu devagar, olhando para o horizonte com uma expressão que eu não soube ler completamente, mas que parecia ter alguma coisa de esperança dentro. Nessa noite, depois que ela foi embora e as crianças dormiram e a fazenda ficou quieta com os sons noturnos do campo, fiquei na varanda mais tempo do que o costume, pensando no que eu tinha dito. Futuro não é um lugar. Pensei na Teresa de 5 anos atrás, de pé na frente de uma porteira enferrujada, com uma placa de madeira desbotada, sem saber absolutamente nada sobre o que estava do outro lado, só sabendo que precisava entrar. Ela tinha entrado. E eu era o que tinha sobrado depois que ela entrou e ficou, e trabalhou, e caiu, e levantou, e plantou, e colheu, e insistiu, quando teria sido mais fácil desistir em qualquer uma das dezenas de vezes em que o mais fácil seria exatamente isso. Eu era o que restava de uma mulher que tinha decidido não acabar, e a fazenda era a prova. O capítulo 6 e final está pronto. É só pedir. Continues 56, capítulo 6, o dia em que calei a todos sem dizer uma palavra. Eles vieram num domingo. Não avisaram. Nunca avisam os que aparecem quando o cheiro de vitória já está no ar. Eles simplesmente aparecem.
como se a proximidade com o que você construiu fosse um direito que eles têm pelo simples fato de carregar o mesmo sobrenome. Eu estava no campo quando o carro entrou pela porteira, não a porteira enferrujada de ferro velho que existia quando cheguei. Essa tinha sido substituída no terceiro ano por uma porteira de aço com a placa nova, madeira de lei tratada, as letras gravadas fundo e pintadas de branco. Fazenda Vale Verde. O mesmo nome, mas diferente de tudo. Vi o carro lá de longe, uma caminhonete prata que eu não reconhecia, e fiquei onde estava terminando de verificar a irrigação do setor sul que tinha dado problema no dia anterior. Só fui para a casa quando terminei o que precisava terminar, porque aprendi desde o começo que visita não interrompe trabalho. Trabalho é o que faz a visita ter algum lugar decente para chegar. Quando me aproximei da casa, vi que não era uma caminhonete só. Eram 3. Estacionadas no pátio em frente à varanda, com aquele jeito de quem chegou para ocupar espaço. O tio Hélio estava encostado na lateral da primeira, braços cruzados, óculos escuros, a postura de homem que entrou em muitas salas e sempre encontrou a cadeira principal reservada para ele. Ao lado dele estava a Neuza, com a mesma bolsa cara ou uma igual, e atrás deles estavam os primos, Marcelo, Cláudia, Renata e alguns rostos que eu mal conseguia nomear. Pessoas da família que eu via tão raramente que tinham ficado fixas na minha memória nos últimos estágios em que as conheci. Havia talvez 12 pessoas no meu pátio. Tirei as luvas de trabalho, bati a terra das botas na escada da varanda. Entrei pela porta dos fundos, lavei as mãos na pia da cozinha, bebi um copo d'água com calma. Só então fui até a frente. Teresa, o tio Hélio disse, com aquele tom que mistura afeto forçado com autoridade que ele nunca teve sobre mim, mas que nunca deixou de tentar exercer. Que surpresa encontrar você, trabalhando num domingo. Terra não sabe que é domingo, respondi. Podem entrar. Entraram. E foi nesse momento que eu vi nos olhos deles o que eu tinha esperado ver desde o primeiro dia, que tinha pisado naquela fazenda com 4 caixas, 2 malas e 2 filhos que não sabiam bem o que estava acontecendo. Espanto. A casa que eles tinham conhecido ou que tinham ouvido falar era a casa abandonada, com o telhado furado e a varanda podre e os cômodos cobertos de lençóis amarelados. Essa casa não existia mais. Tinha sido reformada ao longo dos anos, não de uma vez, não com dinheiro emprestado para mostrar para os outros, mas progressivamente, com o dinheiro de cada colheita, cada reforma feita quando havia recurso para fazer, e não antes. O piso de madeira havia sido restaurado e envernizado até voltar ao brilho que devia ter tido décadas atrás. As paredes estavam caiadas de branco limpo. A lareira de pedra havia sido limpa e voltava a funcionar nos invernos. A cozinha tinha sido ampliada, com fogão industrial, bancada de granito simples, mas sólida, e uma mesa nova, maior que a anterior, capaz de sentar 14 pessoas. As janelas abriam e fechavam como janelas devem abrir e fechar. O telhado não vazava. Eles foram entrando e olhando, tentando fazer isso de um jeito que não parecesse o que era um inventário, uma contagem, uma avaliação do que existia e do que aquilo valia. Vi os olhos da Neuza pousando na cristaleira antiga que eu tinha restaurado, nos quadros nas paredes, nas flores do jardim da frente que a Sofia cuidava com a mesma devoção que dedicava às galinhas. A Sofia estava sentada na sala lendo quando eles entraram. Ela levantou, cumprimentou cada um com o aperto de mão firme que eu tinha ensinado, olhou para mim com uma pergunta discreta nos olhos e eu indiquei com um movimento mínimo de cabeça que estava tudo bem. Ela foi para o quarto sem fazer cerimônia. O Lucas não estava. Estava na cidade, onde havia começado o curso técnico em agropecuária no ano anterior. O primeiro passo para a agronomia que o Raimundo tinha previsto e que ele tinha decidido por conta própria que era o caminho. Servi café, servi bolo de fubá que eu tinha feito na véspera.
Sentei à cabeceira da minha mesa e esperei. O tio Hélio carregou a voz. Teresa, a gente veio porque a família ficou preocupada. Com você, com as crianças. Ouvimos falar que a fazenda está crescendo e ficamos felizes, claro. Mas uma mulher sozinha administrando tudo isso... Não sou mais uma mulher sozinha administrando, disse. Tenho 2 funcionários fixos, 4 sazonais na época da colheita, contrato com a cooperativa e contrato direto com o comprador de grãos. E meu filho de 16 anos, que entende de fluxo de caixa melhor que a maioria dos adultos que conheço. Silêncio breve. Sim, mas... Ele continuou ajustando o tom. A família poderia ajudar. Nós temos experiência com negócios, temos contatos, temos capital disponível para investimento. Se a gente formalizasse uma sociedade... Coloquei a xícara na mesa com cuidado. Olhei para o tio Hélio por um momento. Depois, deixei os olhos passarem pela sala, pelos rostos de cada pessoa que estava ali. A Cláudia, que tinha cochichado. O Marcelo, que tinha querido comprar parte. A Renata, que tinha rido. Os outros que tinham ficado em silêncio enquanto o riso acontecia, o que é uma forma de participar sem precisar assumir a autoria. Cada rosto. Deixei o silêncio durar o tempo que precisava durar. Vocês sabem o que eu encontrei aqui quando cheguei? Perguntei. Não como acusação, como pergunta real. Ninguém respondeu. Telhado furado, cerca quebrada. Mato de 2 metros onde hoje é lavoura. Uma casa que não tinha janela funcionando e que cheirava a mofo e tempo parado. Uma terra boa que estava sendo desperdiçada porque ninguém tinha se dado ao trabalho de ficar. Fiz uma pausa. Vocês não quiseram ficar. Nenhum de vocês. E tudo bem, cada um tem sua vida, suas escolhas. Mas eu fiquei, eu e minhas crianças. E o que está aqui hoje... Cada hectare plantado, cada trator, cada contrato assinado, cada telha no lugar, foi construído com o trabalho que eu fiz com essas mãos. Coloquei as mãos sobre a mesa. Eram mãos de fazendeira. Marcadas com os calos que nunca foram embora completamente, com uma pequena cicatriz na palma direita de quando a enxada tinha escapado no 2º mês e cortado fundo. Mãos que contavam uma história que nenhuma palavra precisava contar. Então não preciso de sociedade, disse. Não preciso de capital, não preciso de contato, não preciso de ajuda que vem 5 anos depois do trabalho duro já ter sido feito. O tio Hélio abriu a boca. Não estou terminando, disse com a mesma calma de quem tem todo o tempo do mundo, que era exatamente o oposto do que eu tinha sentido na maior parte desses anos, mas que era o que eu sentia agora. O que eu preciso, e sempre precisei, era que vocês tivessem me tratado como gente naquele cartório. Era que alguém tivesse ligado quando o Antônio morreu e eu estava com 2 filhos pequenos, sem saber como ia pagar a conta do mês. Era que alguém tivesse aparecido por aqui no 1º ano, não para oferecer sociedade, mas para perguntar se eu estava bem. A Cláudia desviou o olhar. A Renata olhou para o café. O tio Hélio ficou com a expressão de homem que está procurando uma resposta, mas que não está encontrando, o que devia ser uma experiência nova para ele. Não vim aqui para fazer isso, disse a Neuza, com uma voz que surpreendeu a todos, inclusive o marido. Ela falava pouco, a Neuza. Eu nem sabia bem se ela era capaz de discordar do tio Hélio em público. Vim porque queria ver o que você tinha feito. Olhei para ela. Havia alguma coisa no rosto dela que era diferente do resto do grupo. Não arrependimento exatamente, algo mais próximo de reconhecimento. E agora que viu? Perguntei. Ela olhou ao redor devagar. Pela janela da sala de onde se via os campos estendidos até onde o olho alcançava. Pelos tratores estacionados no galpão lá atrás, que dava para vislumbrar pela janela lateral, pelas flores do jardim, pelo bolo de fubá na mesa que ninguém tinha tocado ainda, porque o ar estava pesado demais para comer. Agora que vi, ela disse.
Entendi que você não precisa de mais nada do que já tem. Foi a frase mais honesta que alguém da família me disse em anos. Ofereci mais café. Alguns aceitaram, outros não. A conversa continuou por mais uns 30 minutos, mas o peso tinha saído dela. Não havia mais proposta de sociedade. Não havia mais o verniz de preocupação familiar sobre a estrutura da negociação que eles tinham vindo fazer. Havia pessoas sentadas à mesa de uma mulher que tinha construído algo, tomando o café dela, olhando pela janela dela para os campos que eram dela. Quando foram embora, fui até a varanda e fiquei vendo as 3 caminhonetes saindo pela estrada de terra, levantando aquela poeira vermelha que no entardecer ficava dourada com a luz. A porteira se fechou atrás da última. Fiquei olhando por um tempo depois que os carros já tinham desaparecido na curva. Não senti vitória da forma que eu tinha imaginado, quando era a Teresa do apartamento de paredes descascadas, pensando que as pessoas que a tinham humilhado um dia iam entender o que tinham feito. Aquela Teresa imaginava que o momento da virada ia ter sabor de vingança, de grito, de alguma frase definitiva que calasse de vez. Não foi assim. Foi silencioso. Foi a Neuza dizendo que eu não precisava de mais nada do que já tinha. Foi o tio Hélio saindo sem a resposta que procurava. Foi a Cláudia desviando o olhar das minhas mãos sobre a mesa. Às vezes, calar a todos não exige uma única palavra. Exige apenas que você construa algo que fale por si mesmo. Nos meses seguintes, a vida continuou com a velocidade que a vida na fazenda tem, que é ao mesmo tempo lenta e urgente, cheia de momentos que se arrastam, como esperar a chuva que não vem, e de momentos que passam rápido demais, como a janela certa de colheita, que não espera ninguém. O Lucas passou no vestibular para a agronomia na Universidade Federal. Eu estava no campo quando ele ligou. Ouvi a voz dele, ainda aquela voz jovem que às vezes quebrava no meio da frase, me contando a notícia com a contenção de quem aprendeu a não demonstrar demais. E tive que sentar no chão mesmo, na terra vermelha, entre as fileiras de soja, porque as pernas simplesmente não quiseram mais me sustentar naquele momento. Fiquei sentada na terra com o telefone na mão por um tempo depois que a ligação acabou. Pensei no Antônio, pensei no quanto ele teria gostado de ouvir aquilo, no jeito que ele teria colocado a mão no ombro do filho sem dizer nada, porque era assim que o Antônio expressava as coisas que eram grandes demais para a palavra. Depois levantei, bati a terra da calça, coloquei o telefone no bolso e fui terminar o que precisava ser terminado naquele dia, porque a fazenda não esperava e porque o Lucas, na Universidade de Agronomia, precisava de uma fazenda funcionando quando ele voltasse. A Sofia, que tinha 14 anos, e a personalidade mais inteira e mais segura que eu já vi em pessoa tão jovem, tinha desenvolvido ao longo dos anos um talento que eu não esperava. Ela desenhava a fazenda, os campos, os animais, as árvores. Desenhava com uma precisão que não era fotográfica, mas que capturava alguma coisa mais funda que a fotografia, o espírito do lugar. Aquela qualidade específica de luz que existe no interior no fim da tarde, quando o sol está baixo e dourado, e as sombras ficam compridas. Numa das paredes da sala, ela tinha pintado um mural. Levou 3 semanas. Ela trabalhou nos fins de semana e nas férias escolares, de joelhos no chão com os pincéis e os potes de tinta que ela tinha pedido de presente de aniversário. O mural mostrava a fazenda, mas mostrava de um jeito que só ela teria pensado em mostrar. Do lado esquerdo, a porteira enferrujada que existia quando chegamos, a casa com o telhado quebrado, os campos cobertos de mato, e numa figura pequena no centro, de costas para quem olha, uma mulher parada na frente de tudo aquilo com uma mochila pequena e 2 crianças ao lado. Do lado direito, o que existia agora: os campos ordenados, os silos, os tratores, a casa reformada.
e a mesma figura de frente dessa vez, com as mãos marcadas, o olhar para o horizonte. No meio do mural, entre o antes e o depois, ela tinha escrito numa letra miúda e caprichada uma única frase. Ela ficou. Quando vi pela primeira vez, não disse nada por um longo tempo. Sofia ficou ao meu lado, quieta, esperando. Você entendeu, disse por fim. Eu estava aqui, ela respondeu. Vi tudo. Olhei para minha filha, essa menina que tinha chegado aqui com 8 anos, pedindo uma galinha, e que tinha se transformado nessa jovem de olhar firme que entendia de terra, de troca, de valor, de silêncio necessário e de fala que tem peso. Que tinha entendido, sem que eu precisasse ensinar com palavras, a lição mais funda que a fazenda tinha me ensinado. Que ficar é uma forma de coragem, que o mundo não costuma reconhecer como tal porque não faz barulho. Ficar não tem a dramaticidade de partir. Não tem o romance da fuga. Ficar é o trabalho miúdo de todos os dias, o problema que você resolve para encontrar outro, a safra que você colhe para já estar pensando na próxima, o choro que você engole de manhã para estar de pé quando os filhos descerem para o café. Ficar é a coisa mais difícil e é a única coisa que constrói alguma coisa que dura. Hoje, a Fazenda Vale Verde tem 70 funcionários diretos e indiretos na época de pico da colheita. Tem 2 silos próprios com capacidade de armazenamento que me dá poder de negociação com os compradores porque eu não preciso vender no pior momento, posso esperar o preço certo. Tem um programa de horta comunitária que montei com as famílias dos trabalhadores, porque aprendi com a minha própria fome que vizinhança que come bem, trabalha melhor e dorme mais tranquila. Tem uma placa nova na porteira. A placa é a mesma, o nome é o mesmo, a madeira é diferente. Fazenda Vale Verde. Toda manhã, quando passo por ela, vou para o campo e começo o dia, olho para aquelas letras e penso numa coisa só. Penso naquela noite de julho com o pão partido ao meio. E penso que se eu pudesse voltar àquela noite, se eu pudesse sentar do outro lado da mesa de cozinha pequena e olhar para aquela Teresa de olho fundo e mão que não tremia porque não podia tremer, eu diria uma coisa. Só uma. Diria, aguenta. Não porque vai ficar fácil. Não vai. Não porque vai doer menos. Vai doer do mesmo jeito, às vezes mais, mas porque do outro lado do aguentar existe uma mulher que você ainda não conhece e que está esperando por você. Uma mulher com mãos marcadas e botas com terra e uma fazenda que ninguém acreditou que ela era capaz de construir. Uma mulher que calou a todos, sem precisar dizer uma palavra.